Gente, hoje a gente tem até convidado. Olha isso, estamos aqui com a lindíssima, talentosíssima. Celebridade, Camila. A única preta que a gente pode chamar de morena. Verdade. Tá escrito na minha identidade. Ai, Camila, só você. Ó, e com esse colar de Wakanda, né? Que Olha, também... foi presente da Ruth, tá? Eu coloquei em homenagem. Lindo, por sinal. Ruth tem bom gosto. A Ruth, eu coloquei o meu melhor colar pra estar aqui com vocês. Lindo. Eu acho incrível. Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vai Obrigada. ser bem divertido ter você aqui hoje, eu tenho certeza. Mas, Camila, prazerzão te ter aqui hoje. Obrigada por aceitar, por vir. O pessoal nem sabe, mas já são 10h47 da noite e a gente está aqui gravando mais um episódio de Pretas em Nova York. E a gente, na verdade, queria falar com você. Você, desde o começo, assim, desde que a gente começou a discutir quem a gente traria ou não para o programa, eu sempre vou falar. A gente já vinha com seu nome na lista. E aí a gente tinha uma outra convidada hoje, combinado, não deu certo. E aí a primeira que veio o nome na lista de novo, Camila. A gente queria falar com você um pouco sobre de como você veio parar em Nova York, primeira coisa. E também do que você faz aqui. Porque eu não sei se você sabe, mas... Pra mim, eu acho que você sabe que eu já te falei isso, mas pra mim, Ruth sempre fala. A Isa também agora, conhecendo um pouco mais de você, você é uma super inspiração pra gente. Com certeza. Super. Você tá num cargo incrível, trabalhando numa corporação em Nova York. E você é quem pode contratar todas nós. Então, assim, tem muita... Vamos esquecer de onde a Camila tem formação também. Camila é formada onde mesmo, Camila? Em Colômbia. Gente, essa pessoa acabou... Nada mais do que nada menos do que Colômbia. Acabou de se formar na Columbia University. Então, palmas pra Camila. Ah, não, é palmas. Oh! Snaps. Então, tem muito assunto, né, pra conversar, muita coisa boa. E aí, por favor, se apresente, fale um pouquinho de você, fala pra gente como é que você chegou até aqui. Claro. Primeiro, obrigada por me convidar. É um super prazer estar aqui. Eu acho que... Eu vou contar, claro, mas eu acho que a questão de morar fora do Brasil... Eu acho que cada um tem a sua própria experiência, a sua própria história, né? E eu acho que estar com outras pessoas e compartilhar isso é o que faz a sua experiência mais legal ainda, né? Eu acho que a gente inspira cada uma, inspira a outra em diferentes contextos de vida. E aí eu brinquei de colocar meu melhor colar para a Ruth, mas eu acho que uma das coisas é você ter uma rede de apoio e ter pessoas próximas de você para você poder conversar, etc. Então, tudo isso para falar que a minha história é a minha história, é a minha verdade. Espero que inspire outras pessoas, mas não é o certo nem o errado. Eu acho que cada um tem a sua, né, os seus motivos e a sua forma de ver. Mas meu nome é Camila Morena, por isso que pode me chamar de Morena. Eu nasci e fui criada no Brasil a minha vida inteira. E, na verdade, muito do que eu sou hoje é inspirado pela minha mãe. Então, assim... A minha mãe sempre teve muito forte o valor da educação. Então, assim, se eu sou formada em Colômbia e tudo isso é por causa da minha mãe. Então, tudo isso para dizer que, desde a minha infância, sempre a minha mãe lutou muito para poder investir em mim e na minha irmã na nossa educação. Então, isso, para mim, foi uma das coisas que eu acho que... Educação é uma das coisas que é valor para mim também, sabe? Então, e foi uma das coisas que eu acho que me permitiu... A principal coisa que me permitiu sair do Brasil. Porque desde jovem a minha mãe sempre buscou trazer as melhores escolas para a gente sempre teve bolsa de estudo. Então, isso fez com que eu tivesse uma formação bacana para conseguir me desenvolver no Brasil, né? Porque eu acho que esse foi o meu primeiro passo. Então, eu fiz faculdade no Brasil, me formei numa faculdade boa, mas, ao mesmo tempo, acho que a questão
de você ser negro no Brasil, e dependendo de onde você vem, você não, diferente de uma pessoa branca que já tem alguns certos privilégios, você não tem uma pessoa que abriu caminhos para você, Sim. né? Sim. Então, acho que a minha mãe investiu muito na nossa educação, mas ela mesma teve uma formação superior, mas ela não tinha os caminhos para mostrar para a gente. E aí, quando eu falo caminho, são coisas simples que claro, você ter um parente seu que você fala, deixa eu ligar para o fulano e ver se dá para conseguir alguma coisa para ele. Mas, às vezes, são coisas simples que assim, uma pessoa para te falar assim, olha, faz isso, ou vai ali, ou vai... Então, eu acho que isso... Ou não faz isso. Ou não faz isso, exatamente. Então, assim, eu lembro muito que quando eu consegui eu queria, na verdade, o meu primeiro estágio, que eu me formei na PUC, em administração, eu falei, nossa, me formei na PUC e vou arrumar um estágio super fácil. E vocês me falam se eu estiver falando muito. Mas Não, aí... tá super interessante. Podcast, tu pode falar. ok. Assim, ó, eu tô assim. Exato. E aí eu lembro que eu ia, na época, naquelas dinâmicas de grupo que faziam e tal. E aí, gente, eu lembro que, assim, e minha mãe, quando ela ouvir, ela vai lembrar de novo, mas assim, eu fazia e aí você chegava aquelas 10 pessoas na sala e as pessoas falavam assim, me fala sobre você. E as pessoas falavam, eu estudei, acabei de voltar do meu intercâmbio nos Estados Unidos. Eu acabei, eu falo inglês porque não sei o que, não sei o que lá. E eu lembro que eu fazia todas as entrevistas e eu não era aprovada em nenhuma. E eu falava, caraca. E assim, eu lembro que eu falei pra minha mãe, mãe, eu chorava, né? Porque ninguém me aprova, porque não sei o quê. E eu falava, mãe, mas como é que eu vou aprender esse negócio de inglês? Tipo, como é que eu vou fazer? E aí, a minha mãe falava, eu não sei, mas vamos atrás. Vamos descobrir como é que faz. E é isso, você ter alguém que, desde o começo, sabe? Você tá na escola, a pessoa já vai te... Mesmo que você não tenha dinheiro, mas que tem alguém que te fale, não, vai numa escola, vai não sei o quê. Sim. Então, eu lembro que eu e a minha mãe me apoiou muito. Eu lembro que a gente foi atrás para entender como é que eu fazia para estudar inglês. E um amigo do meu pai conseguiu uma bolsa para mim. E daí eu comecei a estudar inglês. Você é de São Paulo, né? De São Paulo. Tá. Que região de São Capital. De São Paulo, capital. Paulo? É. Capital. Entendi. Mas qual região? Da Zona Oeste. Tá, então a gente tem sul, oeste, leste e a Isa que ainda tá... Nem cheguei. É isso. E é isso, e São Paulo tem muita diversidade. E assim, longa história curta, o que eu quero dizer então foi muito isso de desbravar coisas, sabe? E aí... então, uma coisa também que eu acho que eu sempre fui fazendo eu fui aprendendo no processo, sabe? Eu acho que isso é uma das coisas que a gente tem que fazer. Que eu ia na entrevista e eu via, tá bom, as pessoas falam inglês, então eu tenho que fazer inglês. Então eu fui fazer inglês. Aí eu vi e falei, não, as pessoas fazem intercâmbio, então deixa eu ver como é que eu faço esse negócio de intercâmbio. E aí eu lembro que, eu trabalhei em buffet infantil na época para juntar dinheiro para fazer. Eu lembro que tinha uma chefe minha que eu tinha que fechar uma passagem para fazer o intercâmbio, ela me emprestou dinheiro. Esses perrengues que todo mundo passa, sabe? Que é um pouco do tipo, todo mundo vê os guaranás que você toma, mais as lambadas, ninguém vê uma coisa assim, os tombos, Mas assim, tem muito trabalho por trás. Então, eu acho que uma das coisas que eu acho que me ajudou muito foi aprender com onde eu queria ir, vendo um pouco as outras pessoas. Porque eu acho que, às vezes, a primeira atitude é você olhar e você se diminuir. E falar, porra, ele tem e eu não tenho. Mas eu acho que para mim, assim, Natural. ok, ele tem, eu não tenho, mas eu vou atrás. E eu acho que é por isso também Deixa que eu cheguei em Colômbia. como é que eu chego até lá, né? Deixa eu ver Exato. como é que eu consigo ter o mesmo. Exato. E aí, tudo isso para falar que eu fiz, então, um intercâmbio para aprender inglês. E aí, eu gostei. E aí, eu comecei, a juntar dinheiro. Deixa eu ver quando vai ser meu próximo intercâmbio, deixa eu ver. E aí, eu fiz um intercâmbio para fazer espanhol. E aí, tinha uma organização na minha faculdade que chamava IESEC, e que eles faziam intercâmbio profissionais para os estudantes no último ano. E aí, de novo, lá fui eu, falei, eu vou descobrir esse negócio de IESEC que eu quero fazer, que eu quero trabalhar. E aí, eu fiz um intercâmbio em Portugal para trabalhar com crianças numa ONG, e foi super legal. Foi uma experiência super legal. Você é jovem, você topa tudo. Então, eu morava numa casa com 8 pessoas. Uma casa com 8 pessoas,
o timer para tomar banho, a água quente, durava 7 minutos. Então, era assim, no dia que você tinha que lavar o cabelo, talvez não dava para lavar o resto do corpo. Uau. E aí, eu lembro que, tipo assim, era... A real lavar o cabelo. experiência Exato. de intercâmbio. Assim, você escolhe o que você vai lavar hoje. Aquela experiência que ninguém conta, Esses né? cabelos aqui, ó. Dia que lava Jamais. o cabelo, você não toma banho. Jamais. O dia que lava o Era cabelo, verão, você não toma pelo banho. menos? Dava pra Inverno, tomar. Ah, não. dezembro, não, gente, inverno. Que isso. Tipo assim, era isso. Ia ser puff toda hora. Exato. Pra E aí- sempre, sem correr. Exato. Ai de mim. Mas você E dos conseguia? A minha outros. pergunta era como você conseguia? Era assim, você aprende, né? Ser humano, você aprende. Você Total. entra e você É fala, difícil, meu, é hoje eu verdade. lavo isso e vambora. E aí, eu lembro que um dia, chovendo, cara, 8 pessoas, eu cansada pra caramba, banho, não sei o quê. Eu lembro que eu liguei pra minha mãe no orelhão, que na época a gente comprava o cartãozinho pra ligar. E eu falei pra minha mãe, falou, como é que tá, não sei o quê. E aí, sabe quando bate aquela saudade, você chora, frio, não sei o quê. E eu falei pra minha mãe, eu lembro que naquele dia, eu falei, mãe, eu vou morar fora do país um dia, mas eu vou morar com condições financeiras. Tipo, eu não vou passar por esse perrengue mais. Eu não vou morar com 8 pessoas. Eu não vou... E, assim, foi uma coisa que eu coloquei pra mim, sabe? Isso é uma coisa minha também. Eu coloco o objetivo, eu vou. Manifestando. Exato. Eu falei, eu vou fazer isso. E aí foi um pouco... Acho que esse mindset me ajudou. Então, tá bom, o que eu tenho que fazer? De novo, o que eu tenho que fazer, então, pra fazer isso? Na época, eu trabalhava numa empresa brasileira. E aí, eu falei, cara... Posso só te interromper rapidinho? Que você falou mindset, uma coisa de mindset, que eu acho que é super importante. Eu tô até lendo um livro, ou ouvindo um livro, na verdade, que agora eu sou dessas. Não dá mais pra ter... Vamos traduzir mindset primeiro? Eu acho Não, que tem a ver sim. com essa coisa que você falou da manifestação, sabe? Sim. É. Só pra traduzir. Pro... Da manifestação, sim. De, Mental, tipo, assim. ter essa fortitude mental de controlar a sua emoção no momento e falar, não, vou focar nisso e vou até o fim. Só pra, É. né, mindset, a gente fala. Mas Então... você ia falar alguma coisa? Você tá lendo o livro? Sim, eu tô lendo um livro... Só explicando rapidinho, que eu quero muito ouvir o resto dessa história. Mas só queria, né, pontuar aquilo que eu acho que é tão importante para todo mundo que a gente está querendo inspirar ou representar, que é fundamental ter isso, né? Esse mindset de eu vou ganhar, eu vou vencer. Porque os obstáculos estão aqui, estão presentes. E eu tô lendo um livro de um Navy SEAL. Um Navy SEAL faz parte... Alguém que trabalha na Navy. Marinha, na Marinha. Ah, tá. Alguém que trabalha na Navy. Sim. Eu tava tentando entender qual o departamento. Olha, eu já coloco na descrição. É em português, mas sempre vai rolar um inglês. Exato. Gente, é inevitável. Às Então, vezes a palavra relaxa, só. tá Mas a tudo gente Só. tem que certo. lembrar, a gente tem que... A gente coloca depois na descrição, tá tudo certo. Pode continuar. Sim. Então ele era da Marinha. Ele é um SEAL. Mas é um... Tipo, eles são os tops, não tem mais fodástico do que eles. E ele tá falando sobre como ele treinou a mente dele. Ele fala de como ele calejou a mente dele para poder chegar onde ele tá hoje. Então achei interessante que você Bem conectado. mencionou. Camila, Mas é complicado você treinar a sua mente pra isso. Né? Pô, O- sim. E assim, eu vou ser sincera com vocês. Eu sou a pessoa mais emotiva que existe nesse mundo. Então, é o que eu falei. Assim, eu sou dessas de tipo, é pra ficar frustrada? Eu frustro e choro. Eu me acabo. Mas eu acho que tem uma coisa do mindset pra mim que é assim, eu sei onde eu quero chegar. Então, eu vou chorar, eu vou ficar feliz quando der e tudo, mas assim, é lá que eu quero chegar. E eu acho que isso ajuda com... Muita gente falou pra mim, por exemplo, não, vai estudar. Aí você trabalha de garçonete, daí você faz. Ou vai fazer... O que tá tudo bem, como eu falei, cada um tem sua... Mas não era o que eu queria. Entendeu? Então, assim, existem vários caminhos também para chegar onde eu queria. Mas, assim, eu queria explorar os caminhos que eu queria, sabe assim? Sim. Não que as outras pessoas. Eu acho que isso também tem muita gente que vai dar opinião sobre a sua vida em todos os momentos, sabe? Fato. E eu acho que você ter claro o que você quer Nossa, sim. é o que, tipo, É te o ajuda. principal. E pode mudar, sabe assim? Pode mudar amanhã. Mas você pelo menos
você saber e você acreditar que você pode, sabe? Sim. Porque eu acho que a gente já vem de um lugar que a sociedade está o tempo inteiro falando para você que você não pode, entendeu? Sim. Que não é o seu lugar, que você não pode, você não vai chegar. Você não se encaixa entendeu? ali. Então, assim, claro que a gente ouve que a gente tem que trabalhar 2 vezes mais. E eu realmente acho que, olhando para trás, eu trabalhei 2 vezes mais. Ou talvez até mais. Até mais que 2. Exatamente. Mas assim, mas eu sabia onde eu queria chegar, entendeu? Então, acho que é um pouco isso. E aí, então foi isso. Então, eu queria morar fora, daí eu... Então, eu fiz várias coisas para poder chegar. Eu acho que uma das principais coisas é o inglês. Você tem que ter o inglês, sabe? Assim, essa coisa de trabalhar 2 vezes mais, não dá para você não conseguir se comunicar e falar o que você quer para as pessoas. Sim. Sabe? Eu acho que isso é uma coisa. A segunda coisa é... Você precisa de outras pessoas. Você precisa de pessoas te ajudando. Aquilo que eu falei, a gente já não tem isso, mas você tem que construir isso de alguma forma, sabe? Nossa, Conforme é você... E aí eu acho que uma coisa que eu falo muito, assim, requer um pouco de humildade também, sabe? Você falar, olha, eu não sei o que eu tenho que fazer, mas você pode me ajudar? Não faço ideia por onde Eu começar. preciso de ajuda, exato. Ou é tipo, olha, botar a cara a tapa e falar, ó... O que eu faço aqui, sabe? E eu acho que o principal também não é um network só dentro do mercado de trabalho. É por fora também, porque você vai ter pessoas que vão estar falando não a todo momento, mas de repente você tem sua mãe que vai estar falando sim, você vai conseguir. Você tem um amigo que vai falar, não, você consegue, olha isso aqui. Não só pensando em mercado de trabalho, esse network que a gente deve criar, mas também fora desse contexto, Exato. né? O quanto isso é essencial na nossa vida, pra gente manifestar as coisas e seguir. Exato. E pensando no que você está falando, já trazendo um pouco para, por exemplo, minha experiência aqui, quando depois de anos aqui, eu aprendi muito a perguntar as coisas para as pessoas, porque eu não sabia perguntar também. Eu tinha muito disso, eu era muito de resolver tudo sozinha. Não, tem que fazer, eu vou fazer sozinha. Eu não sabia pedir, eu não sabia perguntar. E aqui, várias experiências, e até mesmo contato para trabalho, ou para escola, para inglês. Muitas das vezes veio de pessoas que eu nem imaginava que poderia ter vindo, sabe? De contatos que, assim... o contato do contato que me passou tal dica. E eu acho que isso realmente... Uma coisa, né, que me toca, principalmente no que você está falando, é isso. É de fazer o contato. Você não pode fazer sozinho. Você tem que criar esse networking, essa rede de contato, não só profissional, mas para sua vida. Exato. Isso é muito importante. E assim, eu acho que é isso também que é importante a gente avançar. Porque assim, amanhã eu vou ter um filho, você vai ter um filho, você vai ter um filho. Eu vou ajudar o seu filho. Sim. Você vai ajudar, entendeu? Então, assim, que a gente não trabalha na mesma empresa, mas a gente, como comunidade, Sim. a gente tem que construir isso, entendeu? Total. E eu acho que é isso que falta um pouco. Mas é isso que a gente já está aprendendo a fazer também. Porque Exato. como pessoas, mulheres, pretas, a gente não tem isso. Exato. A gente está começando a construir isso. Porque nossas famílias, a gente para pensar, nossas famílias, nossos laços de afinidade, eles sempre eram quebrados. Foram quebrados. No passado. Foram quebrados. Aí hoje a gente começa esse processo de tipo assim, peraí, deixa eu construir meu network. Coisa que de repente uma pessoa branca já tenha, sabe? Exato. Nunca teve nossa, você entendeu? E é confiança. E eu acho que a gente está aprendendo a confiança. E aí, pulando um pouco a minha história, mas eu comecei a trabalhar numa multinacional. E aí, na entrevista, eu falei, isso é outra coisa também. A gente tem que falar o que a gente quer. Tem que saber. Na entrevista, eu falei para eles, vocês mandam profissionais para fora? Porque isso é uma das coisas que eu quero. Respondendo a Eles falaram, pergunta da... Até porque tem uma amiga minha que perguntou sobre isso. Exato. E eles falaram, mando. E aí eu posso falar um pouco mais sobre isso. Mas uma das... Para mim, quando eu entrei, então, eu falei, tal, multinacional. Para mim, era assim, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar por uma vaga lá fora, eu vou participar de um processo seletivo, eles vão me aprovar e eu vou mudar. É simples assim. É simples assim. Aí alguém veio e te contou, não é bem assim. Aí eu, bonitona, fui, apliquei, nada acontecia. Apliquei, nada acontecia. Por que será? Acho que não é tão fácil assim, né? Não é tão simples assim. E aí vem essa coisa de networking, que eu acho que isso é uma das coisas que a gente faz no Brasil,
Mas eu acho que aqui é muito estruturado, sabe? Você tem que realmente conhecer as pessoas têm que saber o que você quer, você tem que contar a sua história. Então, assim... Você acha que aqui tem mais propósito quando você faz contato do que quando está no Brasil? Propósito no sentido profissional, não no sentido... Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que uma coisa é, para falar do primeiro ponto, quem me ajudou muito a mudar para cá foi a comunidade negra americana da minha empresa. Isso é legal. Então, assim, a gente tem um grupo de negros na empresa. Na época, no Brasil, eu meio fundei o grupo na minha empresa no Brasil, e aí eu entrei muito em contato com eles. E eu falava para todo mundo, eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar. E eles me ajudaram muito. Vai, fala com o fulano, vai, fala com o ciclano, conecta com essa pessoa. Até hoje, assim, eu tenho ainda os meus contatos, eu falo, olha, eu tô pensando nisso, eles falam, vai e fala com essa pessoa. Então, eu acho que isso é uma coisa que é diferente, sabe? Porque, assim... E eles nunca... Tem gente que me ajudou que nunca me viu na minha vida. Olha. Que assim, ele sabia que eu trabalhava na empresa, olhou pra minha cara, ela é preta, eu vou ajudar ela. Sabe assim? Tipo assim. É sobre isso. Então, realmente existe aquela irmandade Exato. preta que a gente vê nos filmes, sabe? Exato. Aquela coisa que o brasileiro sempre se inspira. Exato. Existe. E no começo eu ficava um pouco assim, deixa eu falar aqui tudo que eu já fiz, não sei o quê. E aí eu falava, gente, a pessoa vai me ajudar, mas eu nem falei o que eu, sabe assim, nem contei tudo que eu já fiz, sabe assim, que eu acho que é isso que no Brasil a gente tá construindo confiança ainda, sabe? Porque a gente tem... Você acha que no Brasil essa irmandade preta ainda não existe? Eu acho Pensando que a no gente ambiente precisa se corporativo. conhecer um pouco mais, sabe? Eu acho que a gente não vai ajudar uma pessoa que a gente nunca viu. Sim, Só porque a pessoa é preta. só porque é preta. Sim. Não, porque no Brasil tem a velha malandragem. Exato. Né? E Que aqui eles são muito... Oi? O que eu ganho com isso? Exato. Aqui eles são mais um não pouco embustidos. E eu acho que, assim, também no Brasil tem um pouco... por exemplo, numa empresa, às vezes é um preto. Isso é verdade. Se ele se queimar... Eu nem pensei. Eu ia falar em nesse questão de- minuto. Eu nem tenho como pontuar, por exemplo, chegar para vocês e falar assim, minha experiência é diferente. Por quê? Eu trabalhei com pouquíssimos pretos. É isso. Eu não lembro de ter Pouquíssimos nenhum pretos no mundo corporativo. preto. Então, assim, Não lembro. não tem. Eu trabalhei em empresa multinacional no Brasil, trabalhei em empresa de pequeno porte, trabalhei em empresa de médio porte. E eu simplesmente não encontrava pretos em áreas gerenciais, de diretoria, eu não encontrava. É isso. O meio que eu encontrei mais, no corporativo eu também encontrei, mas não era num número expressivo. Mas o meio que eu encontrei mais pretos trabalhando, né, que eu tinha que ter esse contato, foi no meio político. E aí já não é mais branco e preto, né, gente? Aí é política. Então eu realmente não tenho como pontuar a diferença entre os dois mundos corporativos. E eu tô tão feliz de ser forte. Porque eu acho que é uma pergunta... aliás, é uma pergunta que nós recebemos para te perguntar se você vê essa diferença entre os pretos no mundo corporativo no Brasil e aqui. E aí eu acho que você já respondeu bem de ter essa irmandade aqui, né? Que a gente não vê no Brasil. Talvez existiria no Brasil se a gente tivesse oportunidade. E assim, quando eu tava no Brasil, tinha um outro preto e a gente super se juntou. Então existia. Então, assim... Não é possível existir. Eu acho que só é um pouco do que a gente tá falando, é diferente porque... são menos pessoas. E 2, eu acho que a gente precisa construir uma confiança maior. Sabe? E eu acho que também tem um pouco da cultura dos Estados Unidos, que daí, não sei, a gente pode conversar mais sobre como isso é no Brasil, mas essa coisa de... Aqui nos Estados Unidos tem muito os rótulos, né? Então, assim, onde você estudou, onde você trabalha, isso une as pessoas. Então, assim, o fato de você estar na mesma empresa já é um pré-requisito de que tudo bem a gente se unir, sabe? No Brasil, a gente ainda precisa entender, tipo, de onde você veio, como você... Sabe, assim, a gente ainda... Porque, não sei, acho que a gente ainda está construindo confiança. Não que não exista, mas eu acho que... Até eu, assim, não me sinto confortável de indicar uma pessoa que eu não conheço, que eu nunca vi. Sabe, assim? Talvez seja uma E coisa alguém fez cultural. isso por você, né? E aqui fizeram por mim, eu fiquei assim, cara, mas você nem me conhece. Sabe
sabe assim? Eu posso te queimar real, imagina. Exato. E assim, tipo, uma vez eu marquei um horário com um cara que ele é um fodão da empresa e eu falei, olha, será que a gente pode conversar? Meu, disse, vou marcar Na 30 hora. minutos, vamos conversar. Nunca me viu antes, sabe? Então, acho que isso é diferente, assim, eu acho, um pouco. Eu não sei, Sim. talvez outras pessoas tenham outras experiências no Brasil, mas essa é um pouco da minha... Enquanto Então- você tá falando, eu vou até me corrigir. No meio político, até que teve gente que me ajudou e eles devem estar assistindo até, sabe? Eu tô pensando aqui, é possível ter irmandade. Mas sabe- É possível. Não tô falando que acontece naturalmente, mas eu tive ajuda de pretos no Brasil. No meu primeiro estágio, foi na Secretaria do Trabalho. A pessoa que me chamou para trabalhar, para fazer o selo diversidade, é um homem preto. E na equipe tinha brancos e pretos, mas eu realmente, assim, pessoas que me ajudaram, vou até falar o nome dele, o Fernando, assim, alguém que realmente, tipo, meio que me pegou para criar, sabe, no meu primeiro ano, 18 anos de idade. Tipo Uau. assim. E ele veio e falou: não, Pretinha, peraí, vamos, tamo juntos, sabe? E depois disso, Tá ótimo. na Secretaria do Trabalho, eu lembro, e olha só, foi na Secretaria do Trabalho, eu lembro que os pretinhos se uniram. Se uniram. Nós nos Então, unimos. tinha uma cultura. Foi isso, é. Eu só tô pensando aqui porque eu acho muito interessante, sabe? A gente chegou a falar essa semana de outro caso, outro assunto que eu não vi, né? Essa irmandade, digamos assim, em trabalhos. Mas eu acho lindo mesmo, sabe? De ter alguém que tenha um testemunho para falar que, não, aqui aquela coisa que a gente vê no filme, aquela coisa de que preto ajuda preto, no matter what, não importa, né, seja o momento, preto ajuda preto. Isso é muito legal, porque antes de vir para os Estados Unidos, eu baseava minha vida no que eu vi em filme, no que eu vi em TV. Então, eu chegar aqui e presenciar tudo que eu vi em filmes e TV, não vi a violência toda que mostra. Isso é a única coisa que eu realmente não vi. Mas o resto, assim, é muito bom, sabe? Saber que os retratos são reais, Sim. são fidedignos. E eu acho que isso que você falou do natural, agora eu tô pensando um pouco aqui. Eu acho que existe no Brasil, mas eu acho que por o fundo eu acho que culturalmente no Brasil a gente não é criado para isso. Pra isso, Total. E aqui eu acho que eles são criados para isso, sabe? Então, assim, acho que no Brasil, toda aquela coisa de, tem que ser coisa de preto. Não sei o quê. Tipo, a gente mesmo vai ficando com aquilo na cabeça e o nosso instinto natural não é fazer isso. Então, assim, a gente faz, mas é tipo, leva Leva um tempo. um tempo a E mais. no Brasil, a gente é manipulada a não ver cor, né? Vamos lembrar disso. A gente sempre é manipulada a não ver cor. Mesmo como pessoas pretas. A gente sabe que, no final das contas, o branco vai estar ali não vendo cor. É. Na hora de selecionar uma pessoa para uma vaga de emprego. Ele vai estar vendo a cor dela. Mas o Mas- racismo não existe mais. Mas eles fazem a gente acreditar, trabalhar que não existe, sabe? Mas Falando nisso. entre eles, a gente sabe que rola assim. Mais uma pergunta, e até desculpa interromper, senão eu vou esquecer, mas você falou que a gente é meio que treinado a não ver cor. Mas chegou uma pergunta também, depois eu não vou precisar pegar o celular porque eu lembro das perguntas, Deveria mas falar o nome da pessoa. chegou... Eu gosto de essa citar é da nomes. minha mãe, essa pergunta, na verdade. Beijo, Dona mãe. Helenice. Você acha famosa? Beijo, mãe. Dona Helenice. Ela perguntou sobre a relação de como você trabalha no RH, né, aqui, e você também já trabalhou no Brasil. Sabemos de vários casos de internet, principalmente, né, vem à tona, mas até a nossa experiência de ter foto, a Ruth falou disso no primeiro episódio, na verdade, que a amiga dela conseguiu vários trabalhos, várias entrevistas, pelo Sim. menos, e ela não conseguiu. Vamos lembrar que eu tinha 18 anos de idade, gente. É. Acho que hoje em dia é proibido pedir fotos no Brasil, né? Mas eu é acho que isso. Eu não sei se é proibido, não. Não Eu não sei tenho se não. certeza. Tem que até dar um Google depois. Eu Mas acho que ela sim. queria saber essa relação. Se aqui pede foto, se aqui não pede foto. Se tem essa divisão, se pretos têm mais... Até a Saúde. montagem de currículo também, porque eu lembro, falando assim, como eu tive que aplicar para empregos aqui, eu lembro que no Brasil você tem que colocar a data que você nasceu, se eu não me engano.
Você tem que colocar... O gênero. CPF, eu acho Se você que tem tinha filho ou não, RG, se eu não me engano, CPF, você colocava se não tem filho ou não. Não lembro, mas eu sei que a data de nascimento é uma das coisas que você tem que colocar. E o quanto isso, às vezes, tem um certo impacto na hora de contratação. Sim. Já aqui, você, principalmente por trabalhar na área de RH, não sei nem se a gente chegou a comentar que a Camila trabalha na área de Que RH. não. Aham. Até agora eu não sabia. Eu falei umas 3 Mas ela vezes. falou que eu não sabia ainda. Eu falei 3 vezes, A Isabela. gente comentou? Acho que não. Eu também acho que não. Eu nem falei. falei, né? Mas Pois é... bem, onde eu estava? Até mesmo por trabalhar na área de RH, talvez então a Camila Sim. entenda melhor o porquê não pode pedir, se pede ou não, pede, data de nascimento, esses detalhezinhos que sabe. Sim. Que a Ela- gente sabe o porquê que eles estão pedindo. Que, tipo, Pergunta da dona Helenice: como é feita a seleção? É necessário foto no currículo, aparência conta ou considera apenas o histórico do indivíduo? Tá. Eu vou começar com um disclaimer, com um esclarecimento, que é... Eu trabalho numa farmacêutica global, então, assim, eu acho que não necessariamente representa todas as empresas Sim. e todos os níveis de contratação. O que eu posso dizer é... Você trabalha na Pfizer? Não trabalho, eu trabalho na concorrente. Na Moderna? Não, outra. Tô brincando. Ela não pode, Isa. Não. Eu sei, tô brincando. Mas eu adoro na Pfizer. Eu queria falar Pfizer. Exato, é muito bom falar. É muito bom. Pfizer. Mas a gente, então assim, a gente não faz perguntas pessoais. Então, quando a gente entrevista, a gente usa o que a gente chama de perguntas de comportamento, né? Que você pergunta, a gente tem uma coisa que diz comportamento passado prediz o comportamento futuro. Então, a gente faz perguntas de me conta uma situação quando você fez tal coisa, ou até o que você faria. Então, são perguntas assim. A gente tem um guia de entrevista que é proibido você perguntar perguntas pessoais. Se você é casado, se você tem filho, se você não tem. Esses dias, inclusive, vi um post de Uau. alguém falando assim, vocês perguntam também para os homens se eles têm filho, quem que cuida do filho quando a mãe não está Eu presente. vi esse Exato. post também. Eu É, achei No bizarro, Brasil, gente. Isso rola, essas perguntas no meio de uma entrevista para mulher. E a gente vê como a nossa mente muda quando você vem para cá, para os Estados Unidos, Exato. onde isso seria... Mas eles perguntam mesmo? No Brasil, eles perguntam. Pergunta. É natural Caramba. perguntar. Pergunta. Eu já trabalhei no Brasil, tipo, trabalhei numa loja de roupas quando eu tinha 17 anos. E trabalhei aqui, né? Desde os 14 anos eu trabalho. Então isso é bem chocante, tipo, que eles perguntam. Aí depois que você vem pra cá, que você tem esse choque de realidade. Você fala, caralho, é sério que... Tipo, Agora, sim, por exemplo, a gente tem vagas de vendas, que viaja muito. Eu acho que essa é a questão. O que a gente pergunta é, você tem disponibilidade para viagem? Sim. Aí não interessa se a pessoa tem filho, se a pessoa... não. Aí a Porque às pessoa vezes a pessoa tem responde, filho gente. e vai deixar o filho com alguém, o e a pessoa marido. não tem filho e não pode viajar, sabe assim? Mas assim, você tem disponibilidade. E aí a pessoa fala se ela tem disponibilidade ou não tem. Então, acho que tem porque eu acho que o que está por trás da pessoa perguntar se tem filho ou não tem filho, às vezes tem disponibilidade, a pessoa vai estar lá. E tem outros jeitos... de se perguntar. E que não é só por causa do filho também, sabe? Assim, não tá ligado. Eu acho que isso são algumas coisas. Agora, isso não quer dizer que a gente não tenha preconceito e Machismo. outras formas aqui. Eu acho que uma das Sim. coisas, por exemplo, que toda vez que a gente fala de diversidade aqui, etc., é a questão do nome. Então, assim, porque tem os nomes que já são... naturalmente de pessoas que são African Americans Nossa, verdade. e os nomes de pessoas brancas. E daí tem estudos que mostram que existe uma probabilidade maior de os nomes negros não serem selecionados. Então, acho que tem esses outros tipos de problema que ainda acontecem e que daí existem estudos que estão tentando tirar o nome do currículo para, sabe, as pessoas serem selecionadas sem o nome. Mas a gente ainda, tipo... A tecnologia não facilita isso, porque hoje em dia é tudo tão automatizado que a pessoa tem que colocar o nome na hora de preencher o currículo, porque isso é que vai ser informação usada já na hora da contratação, sabe? Assim, então é meio...
Então, tudo isso para dizer que existem outras formas Mas de... o quanto a gente tá um passo à frente, né? Porque aqui eles já estão pensando em excluir o nome. Mas é engraçado, estão porque no pensando, Brasil, você não Não seleciona identifica as pessoas pelo nome. Dá né? pra saber que uma Ruth é preta ou é branca. Exatamente. Uma Camila preta Exatamente. também. E aqui tem Interessante a isso. questão do nome. Você consegue identificar. Outro dia no meu prédio, o cara falou assim: de onde você é? Eu falei assim: por que você está perguntando? Ele falou: porque eu vi seu nome na correspondência e eu vi que você não é americana. Então, assim, as pessoas, sabe, o nome é uma também. coisa que te O nome. mostra de onde você é. Que é uma outra barreira. Uma outra barreira, não vou chamar de barreira, mas é um outro quesito também, que os nossos nomes, por mais que a gente seja mulheres negras, nós somos o quê? Brown para eles, né? Pessoas de cor. A gente não entra como pessoas pretas, mas a gente entra como pessoas estrangeiras. Porque é Ruth, Liz, Camila. Agora, assim, é engraçado, né? Porque daí na minha cabeça simplística é assim: bom, então eu vou ter uma filha, eu vou pôr o nome de Kim. Mas daí você fala, isso também tá te forçando a abrir mão da sua história. Exatamente. Da sua identidade. Não é? Então, assim, você vê como o sistema meio te É nefasto. pressiona, assim? Porque você fala assim... Te controla, né? Te controla, porque Mesmo assim... sem saber, às vezes. Exato. Tá lá sendo controlado. O sistema tá lá para controlar os nossos corpos. Não só Tudo, corpos tudo. pretos, mas todos os corpos. Até a decisão de um nome. A gente acha Exato, que você fala, tem meu, poder sobre aquilo. Por isso que, mas eu acho que também é uma coisa que eu vejo dos americanos. Eles levam o nome deles assim com muita... Pô, meu nome family name. não pronuncia meu nome errado, não. Mas eles pronunciam o nome de mas todo mundo exato. perfeito, né? Isso é Vai no verdade. Starbucks. Isso é verdade. Vai no Starbucks pra ver se eles vão pronunciar seu nome Exato. corretamente. Mas eu queria só trazer uma coisa que você estava falando da irmandade, né, que está sendo ainda construída no Brasil entre a comunidade, né, negra. E eu comecei a pensar, nossa, como que eles desenvolvem isso aqui? Eu lembrei que existe HBCU, né? Universidades historicamente negras. Que no Brasil existe alguma coisa parecida? Eu sou formada pela... Não é uma HBCU, mas É a Zumbi, é um modelo. né? É a Zumbi dos Palmares, que é a universidade... Eu não deveria nem falar o nome, né? Fazer propaganda. Mas Tudo bem. Tô Tá brincando. no currículo. Né? E é Que é uma importante pra universidade história... preta brasileira. Pra história Do Brasil. do Brasil, a Zumbi, ela é um marco. Inclusive, a Zumbi teve... Eu lembro que eu comecei a ter interesse para conhecer aqui, porque a Zumbi tinha muitas parcerias. Parcerias também com as HBCUs. Então, foi através daí que despertou a minha vontade, porque teve uma universidade preta que foi no Brasil visitar, que foi no Brasil visitar, e eu conheci uns amigos. Aí, acho que foi daí que surgiu um pouco essa vontade. Falei, caralho, eu tô tão Eu quero perto, ir, né? A eu tô tão proximidade. perto. Georgia, o pessoal de Atlanta? não era da Georgia. Eu não lembro o nome da universidade nesse momento. Mas conheço era, o pessoal eu não da lembro. Atlanta. Acho que era da Flórida. Não era FEMA, era uma outra universidade. Ai, de Atlanta tem a era da Morehouse, que é Flórida. dos... Não, eu conheci o pessoal lembro de da Atlanta, mas Flórida. você conheceu Que da seja. Flórida. Mas no Brasil tá se criando. Que bom. Eu sou formada em uma delas. Olha. Aí, galera, Mas eu acho vamos que também pesquisar não só- outras não alternativas, Mas é a Outras, única né? Nisso ou também. temos mais no Brasil? Acho que essa que é a única. Mas pensando em outra coisa também, eu acho, porque agora eu lembrei que a Camila falou sobre existe essa irmandade. Eu acho que algo que a gente também poderia falar é sobre a diversidade, programas de diversidade e de inclusão aqui nos Estados Unidos. Eu acho que é isso importante para a gente falar, porque no Brasil, eu sei que isso está começando. Eu mesma trabalhei numa empresa multinacional no Brasil através desse programa de inclusão de pessoas pretas. Não vou citar o nome da empresa, era uma empresa alemã, fabricadora de carros. Até alguma, tem no mínimo duas. Tá De bom. duas, uma. Não vou falar o nome. E foi através dessa empresa que eu dei meu primeiro passo para o mundo corporativo multinacional. Porque a Camila também falou, como entrar... A gente tem que entrar, o primeiro passo é entrar no mundo multinacional. Isso, às vezes, também para a gente é difícil. A gente não sabe como acessar esses espaços. Eu nunca me enxerguei nesses espaços, pra ser Você sabe que é sincera. engraçado você estar falando isso? Porque, assim, eu ouço isso muito. Quando eu estava no Brasil, eu trabalhava em RH, fazia eventos de diversidade, etc. E, como eu disse, na minha empresa era eu e um outro cara, e as pessoas iam lá e falavam, nossa, vocês são tão legais, sabe? Vocês têm essas posições aqui, vocês são pretos, não sei o quê. E as pessoas falavam, eu nunca me enxerguei, nunca achei que isso era Nossa, possível. É a representatividade. Olha aí. É, exatamente, O a quanto é importância da importante. representatividade, porque eu acho que, de novo, falando nisso,
voltando lá na minha mãe, a gente não tem alguém para olhar. Você não nasce nesse mundo, Com uma entendeu? referência. Exatamente. Você não vai no jantar da família e seu tio é VP numa empresa, seu Não. CEO de alguma sonho. empresa, Exato, jamais. entendeu? Não é esse tipo de conversa que você está tendo em casa. Então, como é que você vai... Almejar. Exato, exatamente. Se ver naqueles Sabe- espaços. Como que você vai se ver naqueles espaços? Se você não tem Exato. ninguém ali Eu no tive seu essa ambiente. discussão com a minha prima. Ela tem... A Ayla agora... Quantos anos que a Ayla fez, gente? A Ayla fez 15 agora? Acho que é isso. É 15, nossa. E ela Tempo foi voa. estagiar comigo esse verão. E ela é americana. Só que eu levei ela pro estágio e a gente teve uma super conversa, assim, de uma tarde incrível. E eu falei com ela, ó, esse estágio aqui, eu gostaria que você tomasse isso não só como, eu tô com a minha prima o verão inteiro. Não. Isso daqui é porque eu não tive essa oportunidade de estagiar em uma empresa preta com a minha prima e ela abrindo a porta para mim. Exato. Você tem. Poxa. Sim. É. E pode ter certeza, ela estuda num colégio particular hoje. Ela é bolsista num colégio particular, ela é uma das únicas pretas também. E eu falei para ela, pode ter certeza que as suas amiguinhas todas, né? A escola dela é só de meninas. As suas amiguinhas todas, elas têm pai médico, mãe que tem empresa, tio que vai falar, vem estagiar aqui. Então, assim, essa oportunidade eu não tive, a maioria das minhas amigas também não, e você tá tendo. Então, tome isso pra sua vida. Sim, E abra a porta para outras Sim. meninas pretas que vão vir depois de você. sim. Sim. E eu acho que tem uma coisa que é assim, gente, eu não vou mentir. Não é fácil. Não. Não. Além de você não se enxergar, então assim, é o que eu falei, vou falar de novo da minha mãe. Minha mãe é linda, maravilhosa. E eu acho Qual que que a é o minha nome mãe. da sua Amamos mãe? as Minha mãe é Rita. Rita. E a minha mãe é assim, outro dia eu fui numa festa, tava todo mundo de tênis, nada a ver o assunto que eu falar. Todo mundo Da de hora. tênis num campo de futebol e eu cheguei com um salto desse tamanho. Eu. Me senti Então, uau, não conseguia andar, não conseguia dançar, não conseguia fazer nada. Mandei pra minha mãe e falei, mãe, vim dessa festa, todo mundo de tênis, só eu de salto, que ideia de jirico. Ela, tenho certeza que você é a única que está linda, abalando tudo. Nossa, mãe, dona Rita, aquele beijo. Falo, gente, minha abraço. mãe é assim, se eu falo, mãe, é igual eu falo, mãe, eu mudei. Eu vou fazer Colômbia, ela. Você vai fazer Colômbia. Como é que é Colômbia? Você vai fazer. Eu falo, é isso. Então, assim, minha mãe vai. Mas assim, você não se enxerga. E aí você fala, vou fazer. Mas chega lá, o ambiente tá o tempo inteiro te mostrando que você não pertence, sabe? Então, assim, você chega, são conversas que você não se enquadra, são coisas que você não entende, e daí você também não quer se sentir burra. Então, assim, não é fácil você não se identificar com aquele ambiente. E eu acho que isso é uma coisa também que é um motivo para a gente se unir quando a gente está lá. Sim. Porque eu acho que isso também, voltando no Brasil, às vezes você é o único, você tem que se enquadrar naquele ambiente e ser como aquelas pessoas que estão ali, sabe? E isso às vezes dói, sabe? Dói. Você fala, cara, às vezes eu não quero me vestir, não quero usar meu cabelo do jeito que, sabe, que eu quero usar. E isso é outra coisa também. Quando eu tava no Brasil, eu alisava meu cabelo. Primeiro eu usava alongamento. Eu tirei o alongamento, cortei o cabelo curtinho, mas continuei alisando. Eu cheguei no Brasil, todo mundo, nossa, você cortou seu cabelo! Por que cortou? E não sei o que lá. Você fala, eu cortei e tal, é isso, né? Qual que é o grande... Exato. Mas aí vira uma coisa. Vira. Aqui, quando eu mudei, eu praticamente rapei a cabeça. Cheguei, ninguém falou nada. Ninguém Eu vai, fiquei ninguém assim, vai nem tipo, notar, né? Ninguém nem vai falar nada do meu Amanhã cabelo. Mas, você chega gente, isso é um de peruca problema roxa, também, caramba. É isso. Tipo, me respeita, mas me enxerga. Aí eu falei, quer saber, eu vou tingir de loiro. Vou tingir de loiro. Aí um cara virou pra mim, cheguei com de loiro, um cara virou pra mim e falou assim, tem alguma coisa diferente? Eu falei, tem, eu tingi o cabelo, sabe? Tipo, gente, pode, sabe? Mas eu acho que ao mesmo Pode tempo... notar, né? Pode notar. E Pode assim, notar. sou eu, entendeu? O que, às vezes, no Brasil, você precisa se encaixar um pouco mais, eu sinto. E talvez seja da minha cabeça, mas eu senti um pouco isso. Mas eu acho tudo isso pra falar que... Então, não é fácil.
o tempo inteiro você tem que ficar, sabe? Trabalhando 2 vezes mais. Você tem que tentar se encaixar no ambiente que o ambiente não tá falando vem e, sabe? E vamos lá. Às vezes eu fico... Tem umas reuniões de equipe que eu fico assim, gente... não, porque eu fui viajar pra Europa esse final... Sabe assim? E eu fico tipo, não, eu Can't relate. não tenho, exato. O que eu vou falar pra você? E aí você fica meio, pô, como é que eu... Entendeu? Tipo, eu acho que tem coisas que vão te mostrando que você... Então, eu acho que tudo isso... Tipo assim, se tem 10 pessoas, dessas 10 pessoas, 2 já não se enxergam lá, já são 8. Aí 8 vão, mas chegam lá, não são aprovadas, 2 já não são aprovadas, já são 6. Aí dessas que estão lá, ainda para você continuar persistindo, e em cima de tudo isso, você tem que performar melhor que todo mundo. Sabe, é tanta barreirinha. E se performa demais... E além disso, pesado pra sempre caralho. move a barreira, né? A gente chega, a gente alcança uma barreira, a barreira sobe mais um pouquinho. Aí a gente tem que fazer muito mais para alcançar aquele pouquinho que subiu. E aí, quando você chega lá, por isso que cai 2 sempre, Exato, né? você sempre... sente que vai caindo. Porque a barreira sempre parece que tá sempre aumentando pra gente, E haja né? terapia também, Haja né? terapia. Amém. Porque é um pouco assim, Amém. esses dias eu até tava falando pra Ruth, eu me formei, tipo assim, eu mudei, eu me formei, e agora eu tô tipo, o que eu tenho que fazer? Sabe assim, tipo, qual é o próximo? Parece um Porque você fica soldado. nessa coisa de tipo, também eu tenho que ser melhor, porque Sempre senão... melhor, não posso sempre parar. melhor. Você Não pode parar, parar. porque senão você não Você tá sendo acha produtiva. que- Aí Você acha olha que isso pro é uma lado, coisa de tem Nova um- York ou é uma coisa dos Estados Unidos ou só uma coisa sua? Também pode ser. Não, ser só também. dela não é, não. Pode ser. Eu acho que esse país, as pessoas são um pouco workaholic, né? É, né? O trabalho é meio too much. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é uma coisa minha, sim. Tá. Beijos pra minha terapeuta. Mas eu acho que também tem uma coisa da gente ser preto, então você Tem. tem que trabalhar 2 vezes mais. Porque, assim, você olha pro lado, às vezes tem um cara que tá lá. Não tem metade do que Não você tem- tem. Exatamente. Tá lá. Mulher, né? E Tá lá recebendo mais do que você. É isso, preto, a Por quê? mulher... Porque tinha um tio lá atrás. Exatamente. Porque veio da indicação. Exatamente. Nunca E por isso que a gente aprendeu não- a fazer E o eu, e é uma trabalho. coisa que eu falo com a Camila, às vezes ela tá sempre acelerada. Eu falo, mano, mas hoje, agora que você falou, parando pra pensar, faz todo Você sentido. É. Não, e Que é o as- medo, tipo assim, de parar e tá perdendo Exato. oportunidades, tá perdendo tanta coisa, enquanto eles estão lá. É. Eu falei pra uma amiga essa Exato. semana, eu corro até dentro de casa. Eu não tenho o menor motivo pra estar correndo entre o banheiro e a sala, mas eu corro. Eu não sei, eu me sinto. Por isso que eu perguntei, eu me sinto acelerada a todo momento nessa cidade, nesse país, assim. Sem- Mudou alguma coisa na pandemia? Ou... Não. Eu acho que eu desacelerei um pouquinho na pandemia, mas eu continuo correndo. Eu tô vocês? trabalhando sempre, a todo momento, Haja a toda terapia hora. mesmo, viu? E haja terapia. E eu tô de volta com a minha terapeuta, gente. Tô muito E feliz. tem que Eu vou fazer começar. terapia, eu acho que é muito Agendei. importante. Tem. Eu acho que é isso. É A outra gente coisa. merece esses tempos, peraí. Deixa eu parar pra pensar, deixa eu parar pra me conhecer. Autocuidado. Autocuidado. É Cuidado. isso. Autocuidado. E acho que tem 2 coisas. amor. Uma é, tem que fazer terapia, e outra é, você tem que ter amigos também. Uhum. Porque, assim, eu sempre brinco, eu falo pra Ruth, se eu começar a ficar muito louco, você fala, ó, dá uma segurada aí. Você Ou tá então, pirando. às vezes, eu acho que uma das coisas que conectou a gente também é assim, às vezes você fala assim, peraí, isso que eu passei hoje não sou só eu não sou louca. Nossa, verdade. Isso eu acho que... É um pouco uma diferença cultural aqui. Sim. Ou é uma coisa, porque eu sou preta também, se é preta, aconteceu com você? Tá, então não sou só eu. É. Porque senão você entra falando na terapia, você entra assim, puta merda, eu nunca vou conseguir, porque, cara, isso acontece comigo, eles me tratam assim. Entendeu? E aí você entra. Então, assim, tem que ter a terapia pra falar e tem que ter alguém pra amigos falar, não, pra peraí, relacionar. linda, não é só você. Sim. Acontece Né? aqui também. Eu acho que rolou bastante Exato. isso entre a gente durante a pandemia. Porque a gente se conectou na pandemia. É. E às vezes eu sentia que eu tava pirando. Eu falava assim, mano, hoje eu não tô conseguindo acordar, Camila. Eu tô dormindo a noite, o dia inteiro. E Uau. a Camila, Ruth, eu também. E a gente se culpava, porque a gente tava dormindo até as 10 da... Sabe? Exato. Gente, gente vou tá falar sempre uma nessa coisa loucura. que eu vou falar simplesmente porque é uma coisa que eu vou olhar depois quando tiver no ar, no YouTube, o vídeo. Eu falo, ai, gente, eu falei isso. Mas, cara, no começo da pandemia, meu trabalho me colocou de licença. Eu trabalhava numa escola. E eu tinha acabado de começar o emprego lá. E eu tava muito feliz e tal. E eu tava fazendo tudo que eu podia fazer para me destacar. Aí eles me colocaram de licença. E eu meio que levei isso pro pessoal. Falei, gente, me colocaram de licença
logo eles vão me mandar embora, eu vou perder o emprego e tô nessa cidade e não sei se a fronteira vai abrir. E eu comecei a ficar louca. Eu não tomei banho por 4 dias. Uau. Fiquei na cama. Uau. Eu comia uma sopa que eu já tinha feito há uns dias. Eu não consegui levantar. Uau. Só pra falar assim, não pra as pessoas falarem, ai, gente, Isabela. Mas é normal. É normal. Sim. A gente passou por uma Dá esse pandemia. tempo, Ninguém sabe o que vai acontecer. Exato. E É. isso dá muito medo. E it's okay. Tá tudo bem sentir medo. Eu acho que, como mulheres pretas, muitas vezes, a gente não se deixa ser fraca. Não se deixa ser ajudada. Pedir ajuda. Sim. Nem Acho que eu nem falei isso descansar, pra minha mãe. Tempo nem pra Você não falou pra mim. descansar. Eu não falei pra muita Mas gente. tudo Eu bem. tinha vergonha. Mas tudo Obrigada bem. por compartilhar. Sabe? Exatamente. Hoje, E, não. e mesmo com atraso, a gente vai te dar um abraço. Não, obrigada. De verdade. Não, E hoje assim, eu... sozinha, né, em outro país, tudo pra mim fica 2 vezes mais. Tudo, sabe? Tudo pra mim fica tipo, sei lá, tô com uma infecção urinária, eu acho que eu vou morrer. Entendeu? A Eu acho Camila que é assim, drama queen meu, também. Porque aqui não tem Camila, SUS. eu acho que eu me encontrei, assim, porque eu senti assim. uma dorzinha na cabeça. É eu já isso. falei, gente, será que tá acontecendo isso. alguma coisa? Aí eu já começo a acionar, sabe, o celular e deixa eu ter certeza que a minha mãe tá aqui online. Gente, posso mudar completamente de assunto? E é Por por, isso que é favor. bom ter, é por isso que é bom ter amiga, porque você amigos. fala assim, gente, calma, você não vai morrer. Outro dia eu falei pra Sim. Ruth, Ruth, tô com um negócio aqui na minha boca, abre sua boca, Vou eu quero morrer. ver se a sua Ela boca tá pediu pra igual abrir minha boca. Ela Eu pediu. quero ver se eu quero ver se é câncer, eu quero ver. Então, Eu entrei nessa loucura. Aí você fala, não, calma, vamos parar de ser louca, sabe? Assim, porque Sim. a gente tá sozinha também, sabe? Tipo, a Então. família não tá aqui. Aí você tem um pouco mais de tempo pra pirar, né? Tempo pra virar. É isso que Isso. a gente precisa. Não se dê tempo pra pirar. Todo mundo precisa. Não, desses já temos tempinhos. demais. Você acha? Muito Eu tempo acho que a pra gente se virar. culpa porque tem... Eu acho que a gente se culpa. Whatever. É, pode ser Mudando de também. assunto. Hum. Mudando de assunto. Antes de você mudar, a gente tem mais 3 minutos, então. Nossa, como passou. Passou Porque eu ia muito falar, eu rápido. queria falar sobre o ingresso da Camila no mercado de trabalho, como se Deus passo a passozinho. Sim. Ah, Que a eu gente- faço passozinhos. Você entendeu? Sim. Porque teve uma pessoa que me perguntou isso. Sim, claro. Vou Quero tentar saber resumir. também. Bom, entrei na multinacional, apliquei, achei que ia ser isso, né? Aplicou, foi, não sei o quê. Do Brasil. Do Brasil. Então, assim, eu acho que esse foi o caminho que eu decidi. Que foi, eu vou numa empresa... Eu vi que algumas pessoas faziam isso, né? Então, assim, entrar numa empresa brasileira e ser transferido. Porque eu acho que o maior dilema, e me corrijam se eu estiver errada, para sair do país é a questão do visto, né? Sim. É. Porque, assim, aqui você pode trabalhar de 80 mil coisas e conseguir se sustentar, ter dinheiro. Aqui é o país do capitalismo. Mas eu acho que a questão é você ter a questão do visto. É. Então, para mim, era essa questão de... A minha empresa me dando esse suporte, para mim, era o que eu tinha decidido que ia me ajudar. Então, eu apliquei, não passei em 80 mil vagas. Eu tive uma chefe maravilhosa que me ajudou muito. Você aplicou pra vaga aqui nos Para Estados vaga Unidos. aqui nos Estados Unidos. Chegou uma hora, Ruth, que eu vou te ser sincera, eu comecei a ficar desesperada. Eu falei para minha chefe, o único lugar que eu não vou é para a Ásia. Porque eu acho que vai ser uma diferença cultural muito grande. Mas qualquer lugar que abrir, eu ficar na minha cabeça assim, eu preciso sair. Depois que eu sair, eu vou ter mais gente que me conhece. Chegar. Mas, para resumir, assim, o que me ajudou muito foi o network. Então, eu comecei a falar com todas as pessoas que eu queria sair. E eu aí aprendi, uma pessoa daqui me deu uma dica que, assim, eu tinha que ter uma história para contar. Então, assim, sabe o elevator speech, o discurso de elevador? Isso é muito American, mas dá certo. É assim, qual é essa história, o que você quer, e no final você pede para a pessoa o que você precisa. Isso eu acho que é a diferença do networking aqui e no Brasil. No Brasil, a gente fica com vergonha de pedir coisa. Super. Aqui, se você não pede, você tá fazendo a pessoa perder o tempo dela. Tipo, pra que você tá me falando comigo se você não vai pedir nada? Eu aprendi a pedir, porque eu não sabia. É isso. Eu não sabia pedir até eu chegar aqui. Então, eu pedi pra todo mundo uma vaga. Tudo que pode... Isso foi uma coisa. Outra coisa foi, eu pedi pra... A minha chefe começou a me incluir em projetos globais. Então, mesmo estando no Brasil, eu comecei a fazer projetos e aí as pessoas foram me conhecendo e falaram, e aí era assim, eu tinha o meu discurso. Eu sou a Camila, nascida e criada no Brasil e eu quero morar fora por causa disso, sabe assim? Então, chegou uma hora que as pessoas
ficavam, tem a Camila do Brasil. Que sabe maravilha, assim? mas ela tem o sonho de... Exato, Eles exatamente. completavam o seu elevator Exatamente. speech. Até que chegou um momento em que... Agora sim, eu apliquei para tanta vaga, fiz tanta entrevista, a vaga era eliminada, ou era cancelada, ou eu não era aprovada, e não sei o que, não sei o que lá. Foram, tipo, anos tentando. Uau. Até a hora que eu apliquei para essa vaga que eu tô hoje, e aí eu passei. Pra terminar, tipo... Eu sei que tá o tempo acabando, mas, tipo... Nossa, mas quantos anos levou? Eu fiquei 3 anos no Brasil, eu fiquei 2 anos tentando. Uau, 2 anos. Tá aí, A gente pessoal. nem falou tanto sobre isso. É. Mas É bom que um dia eu volto, quem sabe? Se eu acho, convidando. a gente sempre fica com um pouquinho assim, mas vai ficar pra parte 2, vai ficar pra parte 2. E tá indo, tá então, acumulando. mas dessa vez a gente tem alguém pra vir assim, ok, Exato. é um compromisso com você, falta a parte 2. Nossa, é Ok. verdade. É. Mas olha, só pra resumir, eu acho que tem uma coisa que é: 1, saiba o que você quer, você tem que saber o que você quer. 2, invista em conversar com pessoas e ter um networking pra te ajudar com relação a isso. E acho que, só voltando no saiba o que você quer, também assim, vai aprendendo, sabe? Assim, ouve as pessoas e assim, o que você tem que fazer pra chegar lá? Então, assim, aprender inglês, vai aprender inglês. É fazer... Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu falei, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter um degree, um certificado daqui. E aí eu fui fazer Columbia. Então, assim, pensa o que você precisa, sabe? Pra você ir chegando. E aí, acho que com base nisso, você vai... Acho que essa foi a minha experiência, na verdade. Você vai aprendendo, sabe? E faça terapia. E faça terapia. Amei. Um minuto. Do we have 4 more minutes? Thank you. Appreciate you. Eu não vou cortar. I'm not gonna cut this part. Thank you. Salve pro nosso produtor. Mas só pra gente finalizar. As meninas sabem, Camila, que eu inspirei, assim, quando eu fiz a proposta para elas, pra gente criar esse podcast, pra gente fazer esse podcast, foi inspirado em outros podcasts que eu acompanho, assim, que eu sou apaixonada, que é o I Am Athlete, I Am a Woman. Eu sou atleta, eu sou mulher. E eles falam muito de saúde mental. E a gente tem falado aqui de profissionalismo e terapia, saúde mental. Então, eles têm uma pergunta, são 3, na verdade, que eles falam de 1 a 10. Como você está profissionalmente, como você está pessoalmente. E tem a terceira que eu nunca lembro. Mentalmente. Né? Pessoalmente, profissionalmente, emocionalmente, e tem, que é o mental health, e tem mais uma. Mas eu quero mudar, só pra gente não ficar copiando, vai ser só essas 2, profissionalmente e pessoalmente, como você tá de 1 a 10. E a terceira pergunta é uma coisa que eu perguntei no primeiro episódio pra elas. Brasil ou Estados Unidos? Onde eu fico? Então pode começar pela que você quiser, mas... Eu vou começar pela última. Eu acho assim... No começo, eu cheguei a pensar que eu saí do Brasil muito velha. Porque eu achava... Porque muita gente sai jovem, né? Muita gente, tipo, vai fazer intercâmbio, não sei o quê. Mas eu agora, eu penso que eu tive a dádiva de viver no Brasil 30 anos. Então, eu fiz tudo o que eu precisava fazer no Brasil durante esses 30 anos. Eu viajei, eu construí 80 mil coisas, eu vivi experiências. Então, eu só volto para o Brasil se for para visitar. A princípio, a gente nunca sabe o dia de amanhã, porque a gente tem família no Brasil, a gente tem... Um dia também eu posso ficar milionária, comprar propriedades no Brasil e viver entre o Brasil e os Estados Não um dia, Unidos. você Nunca vai sabemos. ficar. Você vai Nunca ficar. sabemos. Mas, neste momento, o meu pensamento é... Eu vivi, morei no Brasil, fiz muita coisa e agora eu estou num novo capítulo na minha vida que é aqui. Agora, aqui também não é um país fácil, né? Então, assim, eu acho que tem Brasil ou Estados Unidos, mas quem sabe tem outras opções também, né? Não é? Não sei. Sim. Mas, assim, Graças a Deus, Pro temos momento, outras opções. seria... nesse momento é Estados Unidos. Estados Unidos. Tá. Resumindo, falando pessoalmente, não vou nem entrar em situação como o Brasil tá, nem Não. nem entrar nessas coisas. Isso aí dá Não, vários podcasts pra isso. Exato. Então, Mas, acho que esse. não, Agora, eu gosto. como eu estou... Faz sentido? Faz todo sentido. Eu gosto disso. E a gente tá, então, 3 a 1. 3 a 1. Vamos ver com a próxima convidada, mas até agora 3 a 1. Mas de 1 a 10, como você está
como está profissionalmente e como você está pessoalmente, como em relações, mentalmente, enfim, como você está de uma dessas. Profissionalmente, eu diria que eu estou 8. Eu preciso explicar, não. Só Não, palmas. tá bom. Pessoalmente, uns 6,5. Ok, já tá acima acima da da média. Isa, super rápido, pessoalmente, profissionalmente. Profissionalmente, eu diria que 7,5, encaminhando para um 8. Ok. Pessoalmente, uns 5,5. Por isso que eu estou procurando uma terapeuta. Ok. Eu também. Boa. Profissionalmente, eu diria 3,5. Profissionalmente? Profissionalmente. Ok. Nossa. Emocionalmente, pessoalmente, fisicamente, eu diria 7, 7,5. Ok, Boa. tá bem. Tá bem. Amiga, vamos conversar sobre esse 3,5 aí, porque Exato. quando a gente tá abaixo do 5, a gente precisa ligar uma pra outra, entendeu? E fazer aquela rede de contato networking. Profissionalmente, eu tô ali no 5. Eu acho que eu tô muito longe de onde eu quero estar. Sim. Eu cheguei a um nível bom, num cargo que eu sempre quis, mas eu tô muito longe de onde eu quero estar. Então, eu diria profissionalmente num 5. Emocionalmente, tô de volta com a minha terapeuta. Mas, além disso... gente, tô noiva recém-casada, né? Recém-casada no civil. Eu tô bem, pessoalmente. Eu diria que eu tô lá no 8,5, 9, sabe? Isso aí. O 1 fica por conta da saudade da família. Mas é isso. Aí eu tenho vocês. Então, obrigada, meninas. Muito obrigada. Foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigada, Camila, Bem, obrigada, Camila. Passou temos muito um rápido. compromisso com você. Vamos fazer essa parte 2 acontecer. Sim. Tá bom? Eu mal posso esperar para voltar, mas também para ouvir as outras coisas. Eu adorei.